Olá, Ledor! Este vídeo é destinado à apresentação dos procedimentos específicos para atendimento especializado. Você é nosso convidado a acompanhar as instruções que apresentaremos nos próximos minutos. Bom trabalho! Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Qual o seu nome? Tomás. Oi, Tomás, eu sou a Isis, eu sou a ledora responsável pela aplicação da sua prova e eu vou te acompanhar até a sala, tudo bem? Ok. Você prefere segurar no meu braço ou no meu ombro para eu te guiar? No braço, tá bom. Tá? Licença. Nesse momento nós estamos entrando na sala de aplicação de provas. Tem uma mesa e uma cadeira reservada para você. Não existe nenhum obstáculo até a sua mesa e sua cadeira. À frente da sua mesa tem a mesa do chefe de sala com todo o material de aplicação. Ok. Pronto, aqui estão sua mesa e sua cadeira. Além de mim, também, a nossa equipe é composta pela Rilma, que também é ledora, e pelo Evanuir, que é o chefe de sala. Você pode contar conosco durante toda a aplicação da prova, ok? Ok. Tomás, me chamo Evanuir, sou o chefe de sala. Agora eu vou precisar, se por acaso você estiver portando algum equipamento eletrônico, relógio ou celular, vou precisar que você guarde aqui no porta-objetos. Beleza. Tomás, agora vamos fazer o processo de identificação. Em cima da sua mesa está o cartão de resposta, do outro lado, folha de redação. Certo. Vou assinar aqui, por gentileza. Ok. Tomás, gostaria de informá-lo que é de seu direito o tempo adicional de 1 hora. Tenho em mãos o formulário de requerimento de tempo adicional. A ledora vai ler aqui e ao final você vai decidir se vai querer ou não, tudo bem? Tá bom. Então vamos lá, requerimento de tempo adicional. Requeiro nos termos dos decretos número 3.298 de 1999 e 5.296 de 2004, tempo adicional para a realização das provas do Enem do segundo dia. Estou ciente de que, em caso de requerimento falso, serei excluído do exame de acordo com o edital e estarei sujeito às sanções previstas em legislação nos termos do artigo 299 do Código Penal. Ou não requeiro nos termos dos decretos 3.298 de 99 e 5.296 de 2004, tempo adicional para as realizações das provas do Enem do segundo dia. Você vai requerer ou não? Vou requerer sim. Mas preciso que você assine aqui o termo. Está preenchido o termo de requerimento, viu? Beleza. Antes de iniciar a prova, leia as instruções da capa do caderno de provas. Tomás, antes de você começar a prova, eu vou ler para você as instruções da capa do caderno de questões, tudo bem? Beleza. Tomás, esse caderno de questões é composto pelas seguintes áreas de conhecimento: prova de redação de linguagens, códigos e suas tecnologias, prova de matemática e suas tecnologias. Por qual delas você quer começar?
Prefiro começar pela de linguagem. Tudo bem. Ledor, interrompa a leitura da prova sempre que o participante solicitar e repita quantas vezes forem necessárias. Não se esqueça de informar o tempo restante de prova ao participante, 1 hora, 30 minutos e 15 minutos, sem interromper a leitura das questões ou dos itens. Agora, caro ledor, vamos rever as técnicas de leitura já apresentadas a você durante o curso online. É imprescindível segui-las à risca. Você deve executar a leitura da prova a partir da capa, sempre em dupla e em sala com um único participante. É indispensável situar o participante, sempre no início da prova, dizendo-lhe o nome da prova que ele está começando. Então, Tomás, nós estamos iniciando a sua prova pela área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Beleza. Fique sempre atento aos aspectos da sua voz. A leitura deve ser sempre executada de forma clara, com entonação adequada, sem abaixar o tom da voz no final das palavras ou frases, com dicção natural, como se fosse uma leitura para um grupo, pausada, enfatizando os parágrafos e respeitando a pontuação. Não deve ser muito rápida, nem lenta, nem infantil, e em tom claro e constante. Não se esqueça, fique sempre atento às observações do preenchimento do cartão resposta e da folha de redação. A prova do ledor é o seu único instrumento de leitura, por isso, evite ler na prova do participante. Fique atento ao tempo de execução da prova e à sequência a ser adotada na leitura das questões, pois os dois, tempo e sequência, são de responsabilidade do participante. Ledor, não se esqueça de perguntar se o participante prefere realizar a marcação de suas respostas no início ou no final da prova. Pergunte também se ele deseja fazer a redação no início ou no final da prova. Tomás, em relação à marcação das suas respostas, você prefere que elas sejam feitas ao final de cada item ou ao final da prova? De cada item. E quanto à redação, você prefere ditá-la no início ou no final da prova? No início. Tudo bem. Fique atento, a prova do ledor poderá conter itens diferentes da prova comum, de mesma cor, devido à adaptação de itens. Ledor, vamos à prática. As questões que apresentaremos são exemplos do que pode ocorrer na leitura da prova. Exemplo de leitura número 1. Questão 122. Início do título em negrito. O que é bullying? B-U-L-L-Y-I-N-G, virtual ou cyberbullying. C-Y-B-E-R-B-U-L-L-Y-I-N-G, final do título em negrito. Parágrafo. É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras, circulando por e-mails, E-M-A-I-L-S, sites, SITES, blogs, BLOGS, abre parênteses, os diários virtuais, fecha parênteses, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Parágrafo. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores. Abre aspas. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos. Fecha aspas. Explica Luciene Tognetta. T-O-G-N-E-T-T-A. Doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Abre parênteses, Unicamp, fecha parênteses. Fim do texto. Enunciado. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de
Opção A, atingir o grupo maior de espectadores. Opção B, dificultar a identificação do agressor incógnito. Opção C, impedir a retomada de valores consolidados pela vítima. Opção D, possibilitar a participação de um número maior de autores. Ou opção E, proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas da internet. Ledor, agora vamos ao exemplo de leitura número 2 de língua estrangeira. Observe que, com relação às questões de língua estrangeira, o texto deve ser lido na língua da questão, sem a soletração das palavras. Leia a questão da seguinte maneira. Questão 94, descrição da imagem. Tirinha composta por 4 quadrinhos. No primeiro quadrinho, Calvin entra na sala e diz a seu pai que está lendo: I've concluded that nothing bad I do is my fault. O seu pai questiona: Oh! No segundo quadrinho, Calvin explica: Right. Being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influences. An unwholesome culture. Desculpa, como é que é? A helpless victim of o quê? Helpless victim of countless bad influences. Complex. Countless. Ah, sim. Bad influences. An unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. No terceiro quadrinho, Calvin complementa: I take no responsibility for my behavior. I'm an innocent pawn. It's society's fault. An innocent o quê? Innocent pawn. P-A-W-N? Isso. Ok. It's society's fault. O pai, sem tirar os olhos do livro, aponta para fora de casa e diz: Then you need to build more character. Go shovel the walk. No quarto quadrinho, aparece Calvin retirando a neve acumulada na calçada de casa com uma pá. Calvin diz: These discussions never go where they're supposed to. Enunciado da questão. A partir da leitura dessa tirinha, infere-se que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele, opção A, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso. Opção B, culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Opção C, comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Opção D, conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Opção E, reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Finalmente, vamos ao exemplo de leitura número 3 de questões de química. Observe que nestas questões não é necessário indicar que o estado de agregação do elemento está entre parênteses, pois já consiste em uma regra da leitura específica da química, assim como que o mais ou menos estão sobrescritos. Os elementos são representados por letras maiúsculas e, em alguns casos, em maiúscula e minúscula. Pela mesma razão, também não se faz necessária a indicação de maiúsculo e minúsculo. Leia a questão da seguinte forma. Questão 71. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são: descrição da imagem. Equação química 1. Os reagentes Cl2 gasoso mais 2H2O líquido estão em equilíbrio com os produtos HClO aquoso mais H3O mais aquoso mais Cl- aquoso. Equação química 2. Os reagentes HClO aquoso mais H2O líquido estão em equilíbrio com os produtos H3O mais aquoso mais Cl- aquoso. O valor de pK índice A minúsculo do equilíbrio representado na equação química 2 é 7,53.
O pK índice A minúsculo é definido... Só repete uma coisa, é 53 ou 63? 53. Ok. O pK índice A minúsculo é definido como menos log K índice A minúsculo. A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Enunciado. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de opção A, 0, opção B, 5, opção C, 7, opção D, 9 ou opção E, 14. Agora, já apresentadas as técnicas e demais orientações de leitura, lhe desejamos um bom trabalho.